Quero café! Isso aqui é uma... E ô, bambinos, estamos aqui com mais um Quero Café. Fazia tanto tempo que a gente não gravava, né, meu amor? Yeah. Pois é. E estamos aqui com a Alexandra e o Neves. Se apresentem, falem um pouquinho de vocês. Oi, tudo bem? Eu sou a Alexandra, eu sou formada em Relações Internacionais, tenho mestrado em Comunicação e hoje eu trabalho em consultoria de relações governamentais. Eu sou o Felipe, também conhecido como Neves. Eu sou jornalista, já tive passagens pelo Poder Público, já trabalhei na Câmara Municipal de São Paulo, também fiz um documentário relacionado à política, hoje trabalho no governo do estado. E além da gente, tem o Gerson, que vai estar nos assistindo agora. O Gerson. E o João. Oi, João. Lá de Pirassununga. Não, legal. E eles estão aqui para falar de um projeto que chama Três Palitos. Fala um pouquinho o que é os Três Palitos. Então, na verdade, o Três Palitos é um projeto que busca discutir com a sociedade civil caminhos que a gente possa participar da política institucional. O que acontece? A gente, como a gente comentou no começo, eu trabalho em consultoria de relações governamentais, o Neves trabalha para o governo do estado. A gente vê muitas ferramentas para participar da política, mas a sociedade civil não organizada, muitas vezes ela fica muito distante desse processo. E a ideia do Três Palitos é isso, é discutir caminhos, como que eu posso participar, como que eu posso influenciar políticas públicas e fazer parte desse processo. Não só acompanhar, às vezes, na televisão tudo que está acontecendo e não saber como que você pode incluir as suas pautas, né, defendê-las. A gente faz parte, assim, de uma certa onda que está rolando de movimentos de educação política, né? Sim. Que buscam exatamente isso, assim, introduzir no cotidiano das pessoas um aprendizado que direcione o cotidiano delas para a política institucional de alguma forma, que elas se apropriem dele de uma forma mais próxima, com as ferramentas que elas puderem ter à mão, assim, desde a internet até um jogo, até uma oficina, até uma simulação de eleição, enfim. E acho que uma preocupação assim, que a gente sempre teve muito é como que a gente participa de fato. Não só assim, vamos entender teoricamente, na teoria como que funcionam os três poderes, né? Mas como que a gente, sociedade civil, cidadã, como que eu participo dessa política? Pô, que da hora. É importante, né? Porque a gente tem muito essa visão, assim, é muito passado pra gente de que eleição é voto. Sim. E a festa da democracia e depois acabou, né? Sim. Depois, deixa os caras lá e dane-se. E não é isso, né? Não fiscaliza, não atua, não... Tanto que alguns dos projetos mais importantes, né, que a gente tem, tipo, sei lá, da Ficha Limpa, por exemplo, foi uma lei de iniciativa popular, né? Exatamente. Tipo, não foi ninguém, tudo bem, foi encampado por alguém, mas assim, começou com a gente, né? Começou com o povo. Sim, exato. Já vai chegar, até agora. Então, na realidade, como começou, a gente não... Quando começou mesmo, a gente queria fazer algo ligado a algo social, né, com impacto social. Então, a gente nem sabia muito o que a gente queria, na verdade. E aí a gente começou a discutir, assim, possibilidades de projetos na área de política e foi meio que surgindo o Três Palitos. Tanto que hoje a gente dá muito foco pro poder legislativo, porque é muita porta de entrada pra gente se comunicar com o poder público. Né? Já conhecia outros projetos de educação política que já aconteciam antes. Tem outros projetos, tem o Fast Food, tem o Politize, tem uma galera que já vem atuando antes. E aí a gente fez algumas outras oficinas, na oficina municipal, por exemplo, que é um lugar aqui em São Paulo que é aberto para ensinar mesmo como é que funcionam as instituições de um jeito bastante didático e aberto, e é completamente gratuito, é um projeto bem legal. E a gente ficou pensando em juntar todos esses elementos e começar a atuar de alguma forma com esse viés, assim, né? Tentando traduzir um pouco, com base na experiência que a gente tinha, trabalhar nos poderes ou relacionado a eles, e, enfim, tentar traduzir isso para as pessoas de alguma forma. Até assim, eu trabalho em consultoria, né? Então, assim, os clientes da consultoria são só empresas. E as empresas, elas sabem usar muito bem, né? Essas questões de legislativo, como influenciar políticas públicas, algo que é totalmente legítimo. Então a gente queria muito assim, como que a gente traz para a sociedade essas ferramentas que influenciam políticas públicas, né? Para não ficar só restrito a um grupo de empresas, né? Mas a gente como sociedade também participar. Desde as 5h30 da tarde a gente saiu de São Miguel do Oeste, mas não saiu mais do... E aí vocês acabaram traduzindo então toda essa vivência de vocês e essa vontade de mostrar para as pessoas em jogos.
Mais ou menos, né? A gente mistura os dois, assim, nas oficinas. A gente começa com uma parte teórica, né? Pelo menos para explicar, assim, onde que se situa todas essas pessoas que a gente tá falando. Né? Às vezes presidente, governador, né? Deputado federal, deputado estadual, onde que se situa, né? E aí depois a gente vai entrando na parte do, tipo, como que a gente traduz esses elementos, né? Mais teóricos a partir dos jogos, né? E aí um dos jogos é o Passa-Lei, né? Que é um jogo voltado para o legislativo. E aí a ideia do jogo, na verdade, é a gente mostrar como que funciona a tramitação, o caminho de um projeto de lei para um dia ele virar uma lei. Né? Que aí quando você entende esse caminho, essa tramitação, você tem vários momentos que você pode participar do debate de construção de políticas públicas. Foi legal assim que a gente começou, a gente não sabia muito bem para onde ir quando a gente teve essa ideia, a gente formulou algumas propostas para tratar com as pessoas. E o primeiro lugar que a gente encontrou foi uma escola que tinha ali um espaço na grade curricular. E a gente colocou essa proposta, a escola aceitou, a gente fez durante 6 meses com adolescentes Nossa, que legal. essa primeira experiência. No primeiro momento foi Desesperador. desesperador. A gente já foi adolescente, mas sei lá, a gente não sabe mais lidar com a adolescência, não sei, sabe? E uma outra atividade que foi bem interessante, que a gente, quando voltou para a escola, falou, bom, vocês viram aqui caminhos de participação, foram até a Câmara Municipal, sabem mais ou menos como que é isso, mas o que vocês podem mudar aqui na realidade mais próxima de vocês, no micro, né? E aí eles pensaram levantaram uma questão que as meninas da escola, né, não podiam usar os shorts mais curtos. Shorts mais curtos, né? Porque, tipo assim, a gente frisa muito isso. Às vezes a gente reclama assim, nossa, eu tô muito revoltada com a segurança pública. Tá, mas, tipo, segurança é muito amplo, né? Tipo, qual que é o ponto mesmo? O que a gente poderia propor, assim, mais específico, né? E aí a gente tentou meio que levantar isso. Vamos elencar causas que de fato nos incomodam. Não esse, né, segurança, saúde. Geral, né? Muito... Exato. Tipo, eu tô chateada com a diretoria da escola. Tá, mas o que né, específico? Aí elas falaram que o problema tava nos shortinhos, que os meninos podiam usar, as meninas não. Exato. E aí a gente levantou isso e mapeou, assim, quem são os atores que podem ajudar vocês nisso, nesse contexto aqui. Aí eles levantaram a diretora... outras escolas, parceiras da escola, né? Coordenadores, professores e tal. E aí eles fizeram uma petição no Avaz. Sim, foi bem teve mais de espontâneo. 300 assinaturas. Uma coisa que de um dia para o outro assim, bombou em outras escolas próximas. E aí acho que felizmente não chegou até a diretora isso daqui no fim. Porque depois ela até queria que a gente continuasse a escola. Mas a gente viu até, pra gente também foi legal assim, da gente ver tipo, a força que eles tiveram, sabe? De se organizar, identificar quem eram os atores-chave, qual que era o caminho que eles tinham que seguir e como pressionar, né? Isso, exatamente. Mas... Que da hora. E é muito legal tipo, trazer esse lance da política pro dia a dia, né? Pra vida real. Porque, os paralelos, né? Porque a gente olha pra política, olha pra TV Câmara, lá, olha pros caras lá tudo engravatado, fazendo discurso que ninguém tá ouvindo. E parece que é isso, assim, parece que é uma coisa de outro mundo, né? E não é. Tipo, tudo que a gente faz é uma política, né? Sim. Eu tava conversando com ela antes de vocês chegarem. Pra gente escolher um filme no Netflix, é uma política. Você tem que, negociar e falar, não, isso eu não quero, isso eu quero. Tipo, ceder um pouco e falar, não, mas se eu fizer isso depois você vai ter que assistir o meu outro filme, sabe? Tipo, e você vai pressionando, usando as ferramentas que você tem pra conseguir chegar, tipo, no seu objetivo, né? Que é mudar alguma coisa na realidade. Isso é uma fala que a gente sempre faz no início de quase toda oficina, né? Até para as pessoas perderem aquela resistência de política, né? Que já começa assim, a política, gente, aqui não, deixa eu ir para outro lugar, né? Essa oficina não. Aí, tipo, quando você vem com isso, não, mas calma, política é o que a gente faz todo dia, né? A gente tá aqui negociando pra ver realmente um filme, pra sair num lugar, tipo, já é política, né? Sim, pra fazer um trabalho em grupo na faculdade. Cara, muito política, porque você vai pegar e botar né? cada um pra fazer uma parte específica, aí você vai ficar tretando porque o cara fez errado, e você vai negociar pra trocar. É muito política. Assim, é óbvio que a gente também não tem uma idealização de que as pessoas vão achar que porque a gente levanta novos significados sobre política, elas não vão olhar pro Congresso e não vão querer tacar fogo naquilo. Mas é até engraçado, assim, porque quando a gente chega normalmente nas oficinas, a gente fala, então, a gente faz um exercício bem básico, que é pegar uma bolinha, cada um ir passando e fala o que é política pra você em uma palavra. E sempre está relacionado à corrupção, roubo, falta de caráter, não sei o quê. E aí a gente entra com essa explicação de que, é isso, assim, em casa, se tem 7 pessoas na sua casa, como tinha um outro senhorzinho da última oficina, e assim, tem uma TV,
Você tem que fazer política pra assistir a novela, ou o Escolher o jogo, ou canal, o Jornal né? Nacional, sabe? É isso. Uma coisa que a gente sempre tenta estimular é essa inversão de papéis e de ideologias ou de posicionamentos políticos. Assim. Então, geralmente alguém que... por exemplo, acho que a última oficina que a gente fez, o Passa a Lei, tinha um grupo que era assim, visualmente e verbalmente contra o casamento homoafetivo. Uhum. E aí o projeto que eles pegaram pra fazer o jogo era justamente esse, assim. Uhum. E aí tinha que caminhar e, é isso, vou ter que passar meu projeto, vamos aí e tal. E a gente já teve outras oficinas que foi o oposto, né? Que tinham casais homoafetivos que pegavam o projeto de lei que era... Esse que é curioso, é muito de acordo com o público, né? Porque tem exato. horas que o projeto... Porque a gente tem 2 projetos de lei aí que, né, brigam. Um é que fala que o casamento entre homem e mulher e outro que permite o casamento homoafetivo. Tem lugares que a gente vai que ninguém quer pegar o casamento entre homem e mulher. Então. Né? E aí tem outros lugares que ninguém quer pegar o homoafetivo, né? E não é que a gente vai acreditar que as pessoas têm que mudar de opinião, não é isso. Mas é no sentido de que, por um momento, dá pra gente, sei lá, pelo menos entender como é que o outro tá pensando, né? E os motivos pelos quais ele quer colocar aquilo em pauta, em jogo, que não deixa de ser a política, né? Um jogo frequente e diário. Bom, então, explica o jogo pra gente, então. Como que funciona, assim, a dinâmica toda do jogo? Qual que é o... Na verdade, o jogo chama Passa a Lei, é um jogo de tabuleiro. E a ideia dele, os peões que estão aqui, eles representam projetos de lei que tiveram, assim, foram criados na Câmara dos Deputados, tá? Então, em nível no Legislativo Federal. E a ideia é simular como que funciona todo o caminho que um projeto de lei precisa percorrer para um dia virar uma lei. Uhum. E aí o curioso, todo mundo na hora que vê o jogo fala assim, caramba, todo esse caminho que você tem que percorrer? E sim, porque se ele foi criado na Câmara dos Deputados por um deputado federal, ele ainda vai ter que ser analisado pela Câmara, depois passar pelo Senado Federal, se sofrer alguma mudança ainda volta para a Câmara dos Deputados para ser analisado de novo, para depois ainda o presidente da República falar se vai virar uma lei ou não. Uhum. E aí a gente brinca, aí assim, cada etapa do jogo, né, tem um conjunto de cartas, né, e aí, por meio dessas cartas, a gente vai simulando situações reais que acontecem de fato, né, quando um projeto às vezes não consegue caminhar, ou ele recebe um regime de urgência, ou às vezes tem uma audiência pública numa comissão, isso fortalece o projeto ou não. Uhum. Então a ideia é simular realmente como que funciona esse caminho, e aí, ao longo do jogo, a gente vai sempre comentando para ir discutindo assim, aonde que tá o momento que a gente pode entrar como sociedade. As casas do jogo são as etapas reais do Congresso, que a gente sintetizou um pouquinho, mas que tá basicamente As leis são leis reais. São leis que estão reais. tramitando. tramitando. E os passos são todos os passos reais mesmo. Tem um único projeto que já é lei hoje em dia que a gente colocou, né? Um projeto de lei que já é lei hoje em dia, mas os demais ainda tramitam. Uhum. E as cartas também do, tipo, se é o regime de urgência, que pode acontecer no meio do caminho. São todos mecanismos que podem acontecer dentro dessas etapas do caminho legislativo, né? Quero café! Quero café! Quero café! Gente, esse aqui é o jogo Passa a Lei e a gente vai mostrar mais ou menos como ele funciona. Mais ou menos não, a gente vai mostrar como ele funciona. Então aqui é o peão, né? Isso. O peão é uma lei, é um projeto de lei. Projeto de lei. Eu vou ler aqui o projeto de lei que é o projeto de lei 882 de 2015. Garante às mulheres o direito de interromperem voluntariamente gravidez de até 12 semanas. Então tá. Inicia aqui. Então onde que começa? Todos os projetos a gente posiciona nessa casa, que é a apresentação do projeto de lei. Aí antes, sempre de tirar uma carta para saber quais são os próximos passos, a gente sempre lê o que tá na casa explicando. Você quer ler pra gente? Quero. Apresentação do projeto de lei. Você acabou de ter uma ideia. Para transformá-la em lei, você propôs um projeto de lei, PL, que precisará de uma figura essencial para começar a caminhar. A presidente da Câmara. É ela quem tem o poder de decidir se seu projeto deve ou não avançar. Você colocar uma presidente mulher. Exatamente. Aí agora você retira uma carta aqui. Pra começar. Isso, a carta correspondente, tá vendo? A mesma cor, branco correspondente, que essa fase, então a gente tira uma carta. Branca, Exato. eu tenho que pegar a carta desse. Aí você tira a primeira carta, que a gente já embaralhou. Tem
Tem uma Xuxa aqui, gente. Projeto apensado. Você acha que foi o único a ter essa ideia? Engano seu. Já existe um projeto bem parecido e agora o seu pegará carona com ele. Isso se chama projeto apensado. Avance 3 casas. E aí, o que acontece com o projeto apensado? Tipo, já tem um parecido... Já tem um outro projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados que é muito parecido com o seu. E ele já está mais avançado. Ele já não está mais na primeira fase, ele já está na comissão... Tanto que na sua carta fala para andar 3 casas, não fala? Então ele já tá na Cláudia, senta lá. Ele está na comissão de mérito 3. Aí você vai pegar carona com ele, você vai lá pra frente, você vai pular algumas fases. Então eu vou para o 3. E aqui essa fase a gente deixa bem... a gente deixou bem grande, assim, e destacado, porque que são as comissões de mérito, né? Que são, grosso modo, assim, são pequenos grupinhos dentro do Congresso ou do Poder Legislativo Estadual, Municipal, que analisam os projetos de acordo com o tema deles. Então tem a comissão de saúde, por exemplo, esse que é sobre o aborto passaria pela comissão de saúde, pela comissão de seguridade social e família, direitos humanos, então por vários projetos que estão relacionados ao teor, ao tema dele. Isso é bastante importante a gente ressaltar, porque às vezes na mídia sai que um projeto foi aprovado numa comissão. O projeto do aborto acho que foi... Não, sai muitas vezes assim no jornal. Projeto é aprovado na Câmara dos Deputados. Isso. E às vezes ele foi aprovado numa comissão de mérito, vamos supor assim, que trata sobre direitos humanos. Isso não significa que que é lei. Aliás, está longe de ser lei ainda. Longe, tem um caminho todo a percorrer. Está no começo do caminho, ainda falta a CCJ, o plenário, o Senado e depois chegar na mão do presidente. Exato. E aí gera aquele pânico, né? Que você vê assim, nossa, mas o que eles estão falando? Exato. Isso já é lei? Isso vale, não vale? Tem muitos casos, isso acontece direto, as pessoas ficam compartilhando notícias. O aborto mesmo é sempre assim, passa em alguma comissão e a galera vai lá e massacra e vai ver, tá no meio do caminho, assim, não rolou, e enfim, falta muito. Então deixa eu ler esse aqui. Eu tô na casa 3. A avaliação desse grupo pode fazer com que o seu projeto ganhe ou perca força política. Então é isso, assim, os mecanismos que a gente põe dentro das comissões são esses mecanismos de perda ou de ganho de força política. Né? Aí Aliás, quer tirar uma carta? Tira uma Aí carta tá daqui porque eu tô no exatamente. azul, né? Isso. Audiência pública favorável. Foi necessário ouvir a sociedade sobre seu tema por meio de uma audiência pública. A galera apoiou a sua ideia. Isso é top! Por isso, você contará com um voto a mais no plenário. Avance uma casa e coloque seu botão mais um voto. Que aí eu ganho um que voto. mais pra frente, quando você chegar no plenário, esse mais um voto vai te ajudar. E esse botão eu ponho aqui mesmo. Exato. E a audiência pública é um mecanismo assim, ele é aberto, é um evento, né, quase a gente pode falar um seminário, uma audiência mesmo, e a sociedade civil pode participar. Normalmente são chamados especialistas que entendem do tema para defender, falar pontos a favor ou contra o seu projeto, e realmente rolar uma discussão assim, nessas audiências. Se é um projeto super polêmico, normalmente assim, a sociedade civil mais organizada chama muita gente pra ir, fica pressionando, as salas lotam, né? Exato. Acho que eu contei até alguma na Câmara Municipal quando vocês trabalhavam, quando tinha... Tem um caso bem interessante na Câmara Municipal daqui de São Paulo, que foi que o vereador Adilson Amadeu, ele... Sou amigo dele no Facebook. Hã? Você é amigo dele no Facebook. O Adilson Amadeu propôs um projeto de lei de que todas as bicicletas da cidade de São Paulo, todas teriam que ser emplacadas. Por causa disso que eu fico amigo dele. Por causa disso você ficou amigo dele? Pra encher o saco dele. Ah, pra quem entender. Exato, então, sabia-se que o Adilson Amadeu não por acaso era ligado aos despachantes, então ele tinha um certo ganho de categoria aí nesse projeto. A Câmara lotou de ciclistas e movimentos de cicloativistas da cidade toda, a galera foi lá em peso, e aí a galera foi e conseguiu barrar assim, óbvio que a população não tem esse poder de vetar ou de fazer avançar um projeto, mas tem a força política, é isso que a gente quer indicar aí, por isso que você ganhou um voto a mais, que é um ganho de popularidade quando você chegar aqui no plenário. Aí eu andei uma casa, né? Aí você vai pra próxima fase, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então tá, eu tenho que pegar a cartinha.
A azul, pra ver se é constitucional ou não, se tá respeitando as pra ver regras. se está na Constituição. Seu projeto respeita as regras da Constituição. Vá para o plenário. Uhul! Aí você caminha pra essa casa. Cheguei. Nesse caso que a gente tá jogando com uma pessoa, normalmente quando a gente tá jogando com várias pessoas, a gente faz aqui uma votação. E aqui a gente dá uma ênfase bem grande pro plenário, porque quando a gente fala das comissões de mérito, normalmente são poucos é um grupo de legisladores, não são todos os legisladores que participam. Quando a gente vai pro plenário, todo mundo participa. Então, assim, por isso que muitos projetos de lei eles já são logo mandados pro plenário, porque é um tema muito polêmico, todo mundo quer discutir, ninguém quer ficar fora da discussão. Aí vamos supor que você passou, você foi pro Senado Federal. Chegada ao Senado Federal. Pensou que seu projeto já viraria lei? Segura a emoção. O Senado também precisa analisá-lo. Tomara que o presidente não trave sua proposta e a deixe caminhar linda, leve e solta. Presidente, assegura o projeto. Ops, para. O João Kleber falando aqui. Parece que faltou articulação política para que seu projeto siga caminhando. Fique parado nesta rodada. Aprovou no plenário da Câmara, então vai ter que passar por tudo de novo, pelo mesmo crivo no Senado. Então, assim, chegando ao Senado, a gente tem a avaliação do presidente e ele pode fazer o projeto caminhar ou segurar, enfim. E as próximas casas são comissão de mérito. Aqui a gente resumiu numa casa só, que aqui são 3 casas na Câmara, mas é a mesma ideia, grupo de senadores que avaliam de acordo com o tema. A CCJ do Senado. Aqui a gente tem um plenário do Senado, como os jogadores aqui são deputados, aqui a gente não vota, então a gente tira na sorte uma carta que na real é a espera de um resultado que está lá no Senado, então a gente aqui já não pode mais controlar. Sim. Então, por exemplo, aqui se a gente tirasse, seria aprovado no Senado, aprovado no plenário. Essa fase, por exemplo, do presidente, que é o executivo, se fosse municipal, estadual ou federal, sempre vai para o executivo também. E até uma maneira de você equilibrar, assim, não ficar essa decisão também só no Congresso, ou só no presidente, né? E aí chegamos na final, finalmente. Vamos ver se o projeto vai ser aprovado. Sancionado. Pode entrar o projeto de lei. Valeu o esforço. Seu projeto agora foi aprovado e é lei, passando a valer depois de 45 dias, que é oficialmente publicada. Yes! Chegamos aqui, era umas 11h30, jantamos ali. E depois disso, temos aqui, ó. Uma coisa que eu queria saber. Eu imagino, mas... Por que 3 palitos? Na verdade, Pode assim, falar? É que na hora que Na verdade, eu na hora odeio que você esse nome, falou, sabe? aquela expressão, 2 palitos tô aí, sabe? Tipo, coisa rápida a gente resolve. Então assim, calma, a gente pode entender rapidinho de política, não precisa ser uma coisa longa, demorada. E aí também uma relação com os 3 poderes, né? Judiciário, executivo e legislativo. Os 3 poderes de um jeito fácil, os 3 Sim. poderes. 3 palitos. 3 palitos. Muito legal esse Não é nome. tão rapidinho assim, né? Tipo, é um trampo. Tem palitos a mais. Demorou. 3, mas chega. É por isso que não é 2. Muito legal. E aí, qual que é a ideia? O que vocês querem fazer a partir de agora? Chama a galera, fala qual que vocês querem. Jabá, O que vocês já- querem? O que vocês querem? A gente quer aplicar o jogo e as oficinas nos lugares em que abrirem as portas pra gente. Então, se vocês quiserem chamar a gente pra fazer oficinas, vai aparecer aqui em algum lugar. Eu sempre quis fazer isso. Vai aparecer aqui em algum lugar nas nossas redes sociais. E E assim, também lá embaixo na descrição. É. Então vai estar todos os links, tudo bonitinho. Se quiser chamar a gente pra fazer no clube, na escola, no grupo na do igreja, condomínio, na qualquer igreja, lugar. qualquer lugar a gente topa com... E, assim, não é uma coisa pra criança, pra adolescente, é pra todo mundo que quer lutar por políticas públicas. Se você tem uma pauta, uma causa, quer saber como você pode lutar por ela, construir junto com o poder público, aí chama a gente pra fazer uma oficina. E aí, além disso, a gente consegue também fazer oficinas personalizadas. Então, assim, se sua pauta é saúde pública, sua pauta é feminismo, sua pauta é transporte, a gente consegue adaptar tantos projetos de lei para trazer projetos relacionados ao seu tema e adaptar para sua necessidade, para entender quais estão sendo os principais desafios para esse tema específico, quais são os atores que estão envolvidos nesse processo,
quem que a gente deve ou não acessar, que a gente vai em todo lugar, inclusive também em empresas, quer fazer responsabilidade social, quer que todo mundo entenda mais de política, entenda esse processo. Da hora. Estamos predispostos. Pô, muito legal. E o jogo? Eu quero saber quando vai poder comprar o jogo. Quero esse jogo. Então, em Vocês breve, já fizeram, tá nos fizeram nossos, com a Grow tá já? nos nossos planos, tem muita Aí, gente cobrando isso e estamos lutando muito pra isso acontecer. Nossa, tipo, porque é muito legal e, meu, eu gostaria muito de ter esse negócio pra sempre, assim, porque é um jogo muito legalzinho de jogar, né? É muito legal, gente. Ai, gente, muito obrigada por ter vindo. Foi muito Pô, a gente legal. agradece. Ó, todos os links Obrigada. deles aqui vão estar na descrição, aqui embaixo. Se vocês quiserem entrar em contato com eles nas redes sociais, mas fala quais são As redes sociais, no Facebook é 3 numeral palitos e no Instagram é 03 palitos. É porque não tinha mais. Quando a gente queria, não tinha três. Alguém pegou. Arrasou, gente, ó. Então, muito legal o projeto deles. Parabéns, Educação muito política, parabéns. gente. Que eu Obrigada. acho que o que a gente precisa, meu, pra as coisas melhorarem é justamente tipo, entender como as coisas funcionam e saber como a gente pode participar a mais do que ficar só, meu, choramingando e fazendo textão na rede social, porque tipo, isso tem um efeito, lógico, mas não é um efeito tão prático quanto você e nas pessoas que estão decidindo mesmo, Sim, né? exato. No final das contas, eles são nossos funcionários, estão lá pra Sim. ser pressionados pela gente mesmo. Então, meu, vamos meter o pau nos caras, pô. Eu acho que Cara. o que fica de mensagem sempre, assim, que grande parte dos problemas que a gente está tendo hoje com relação a essa eleição, especificamente, está muito polarizada e muito extrema, muito baseada nas brigas, no ódio e tal, eles se resolveriam se a gente soubesse antes, desse 2 passos atrás e soubesse antes quais mecanismos os candidatos podem ou não utilizar e quais propostas eles podem ou não fazer. Sabendo disso, ficaria muito mais fácil a gente fazer o filtro dos A gente já candidatos. tiraria vários candidatos aí Da lista, assim. que estão prometendo que não pode. Exato. É isso, assim, a gente precisa saber um pouco antes como é que as instituições funcionam para colocar as pessoas lá, né? O básico é isso. Assim. Se a gente conseguir passar essa mensagem, né, sempre nas oficinas, eu acho que fica lindo. E essa é a eleição mais importante, né? O legislativo, assim, acho que é o... Isso. É onde a gente, o que muda mesmo a sua vida, assim, vai ser decidido com mais força, assim, né? E com mais frequência. Cada ponto específico do que você pensa vai ser discutido no legislativo. Exato. É isso mesmo. Então presta atenção nessa eleição agora, a gente vai lançar esse vídeo antes da eleição, espera. Vai. Vai. Então presta muita atenção no deputado que você vai votar, no deputado estadual, no deputado federal e nos senadores. Senador. Esse é o 2 senadores, né? 2 senadores. Dois. 2. Então essa é a parte que vai influenciar diretamente, tipo, todas as coisas que você acredita. Tá? Porque as coisas práticas vão ser o executivo que vai fazer, mas é muito mais influenciado pelo legislativo. Quem vai aplicar é o executivo, mas quem vai deixar, quem vai criar, quem vai permitir que as coisas aconteçam é muito mais o Congresso do que qualquer outro poder, né? Então atenção, Jota. Tiro idiota. A gente já fala jovem. Jovem. Atenção, jovem. Tá, é isso. Obrigada, gente. Obrigado, A gente gente. agradece. Valeu. Eu te Obrigada, agradeço viu? muito. Adoramos. Arrasaram demais. 3 Vou fazer. palitos. 3 palitos, 3. Yeah. E? Fazer um jabá. Ah, verdade. A Bia quer dar um recado aqui, gente. Ela quer fazer um jabá. Vão assistir Mare Nostrum no cinema, do Ricardo Elias. Eu fiz esse filme e tem um elenco nipo-descendente. É um elenco tipo, que é metade negro e metade nipo-descendente. E a história é uma história muito legal, na verdade. A gente É muito viu lindo o essa- filme, gente. É um filme sensível. Ele é meio mágico também, né? Uhum. As Vai provas assistir, meu vai cartaz assistir. vindo aqui pra cá. No reserva, É. né? Então corre lá e vai assistir Mare Nostrum. E é isso. E é isso. Tchau. Tchau, Bambinos.